Estão? Tá aparecendo um sonzinho estranho aqui comigo. Não sei se é o do Zoom ou de onde é. Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Bom dia para todos e para todas. Estamos aí. Organizando aqui para a gente dar início, então, hoje, na nossa revisão de física para o Enem, na parte de dinâmica. Valeu, João Vitor. Bom saber, está acontecendo com todos. É um negócio meio estranho. Meu inglês é muito mal to be. To be é muito mal que eu sei. Então, assim, fica aparecendo uma vozinha aqui, um to have na parada, e aí eu não sei o que significa, tá ligado? Então, galera, a gente vai dar início à nossa revisão. E hoje a gente vai trabalhar as questões que caíram no assunto de dinâmica, especificamente as leis de Newton e as forças importantes da dinâmica, certo? Do mesmo jeito que as outras partes da física no Enem, existem questões nesse conteúdo que são simples e questões nesse conteúdo que são mais trabalhosas. A gente vai ver os dois. Ok? Questão que você consegue pensar, ver rapidinho, 3 minutinhos dá para fazer, questão que vai trabalhar um pouquinho mais, né? Trabalhando um pouquinho mais o raciocínio, a matemática dela, mas como vocês viram com o professor André Maranhão, trabalhar a matemática é fácil. Então, vamos embora para a primeira questão escolhida para hoje. Eu vou compartilhar ela aqui com vocês, para aqueles que não estão com acesso à fichinha, que já está enviada e colocada nos grupos. Então, vamos lá. Todo mundo aqui acompanhando tranquilo? Então, a primeira questão que eu escolhi para essa revisão de dinâmica no Enem foi essa questãozinha aqui. Ela diz o seguinte: uma criança está em um carrossel em um parque de diversões e este brinquedo descreve um movimento circular com intervalo de tempo regular. Significa movimento circular com velocidade constante, ou seja, se o intervalo de tempo é regular, a velocidade escalar é constante, esse movimento é uniforme. Então, é movimento circular uniforme. Aí a pergunta: a força resultante que atua sobre a criança, o que é que ela é? Como é que funciona a força resultante que atua sobre a criança no carrossel? Para a gente responder essa questão, a gente vai fazer uma breve revisão de tudo que a gente viu sobre dinâmica até esse ponto. A dinâmica ela pode ser explicada pelo modelo de Aristóteles, que vem lá da Grécia Antiga, o primeiro modelo preparado para entender o universo, entender os movimentos, ou pelo modelo de Isaac Newton, que é um modelo agora da idade mais recente, de uma era mais recente. Né? Ainda podemos explicar pelo modelo de Einstein, mas não é o caso, porque o Enem não vai cobrar isso para a gente. O que é o modelo aristotélico? Aristóteles acreditava que tudo na natureza era feito de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Cada elemento desse tinha o seu lugar natural na natureza. A terra, o lugar natural da terra é o centro da terra, o da água na superfície da terra, o do ar na atmosfera e o do fogo nos limites da atmosfera. Então, ele acreditava que tudo que se movia era baseado no que era feito e no seu lugar natural. Então, se um objeto, uma pedra, eu coloco na água, ela afunda. Por que ela afunda? Porque a pedra tem muita terra e ela vai buscar o centro da terra. Essa era a ideia de Aristóteles. A água, quando eu coloco a água, ela fica em cima da terra. Quando chove, fica em cima da terra. Bom, por quê? Porque o lugar natural da água é em cima da terra. Então, se eu pegasse uma garrafa de álcool naquela época e jogasse, ou de vinho, e jogasse, se ele ficasse em cima da terra, significava que o vinho tinha muita água nele. Muito mais do que terra, porque se tivesse terra, ele iria buscar o centro da terra. Então, era assim que Aristóteles compreendeu e explicou e estruturou um modelo para explicar
os movimentos dos objetos. Só que aí tem um probleminha com relação ao que se foi constatado 1.700 anos depois que Aristóteles criou esse modelo, que era o seguinte: Aristóteles achava que era sempre necessário uma força para manter o movimento. Certo? Uma força era obrigada. Se não existia movimento sem haver força. Isso é quebrado com Galileu Galilei, quando ele descobre que não é preciso força para manter movimento. É preciso força para alterar movimento. Ou seja, a força só é necessária quando eu quero mudar a direção ou o valor da velocidade. E o que é mudar a direção da velocidade? Fazer curva. O que é mudar o valor da velocidade? Acelerar ou frear. Então, para acelerar, frear ou fazer curva, eu preciso de força. Para andar em linha reta, sem mudar a velocidade ou ficar parado, eu não preciso de força. Essa era a grande diferença entre o modelo aristotélico e o que foi descoberto por Galileu, que depois virou o modelo chamado modelo newtoniano, o modelo de Newton, que é baseado exatamente, primeiro, nessa primeira lei chamada lei da inércia. Alguém está chamando aqui, vamos só ver o que é. Beleza. Vamos embora, vamos continuar. Valeu, Taline. É o seguinte, a lei de Newton, elas são baseadas primeiro nessa grande ruptura, essa grande quebra de paradigma entre achar que precisava de força para manter movimento e descobrir-se que não precisa. Galileu fez um experimento da rampa, isso é outra questão que caiu, também a gente vai fazer depois no Enem, experimento da rampa, provando que um objeto ele pode ter movimento em linha reta, com velocidade constante, sem ser necessário uma força. Ele chamou isso de inércia. É o que Newton chamou de primeira lei, ou princípio da inércia, ou também princípio de Galilei. Tudo que está parado tende a continuar parado. Tudo que está em movimento em linha reta com velocidade constante também. E o nome disso é inércia. Então, se o carrinho está em movimento, linha reta, e ele freia, de repente a bolinha dentro dele quer continuar em movimento, ela vai para frente. Por isso a gente usa o cinto de segurança, para não obedecer essa inércia. Inércia não é uma força, é uma tendência natural. E se o carrinho está em linha reta e de repente faz uma curva, qualquer objeto dentro dele quer continuar em linha reta. Então a tendência dele é sair da curva em linha reta. Para poder mexer nisso, aí eu preciso de força. A força é necessária quando eu quero mudar o movimento, não quando eu quero manter o movimento. Essa é a diferença, não esquece, entre o modelo de Aristóteles e o modelo de Newton. A segunda lei, ela fala exatamente que esta força que altera o movimento, a soma de todas elas, que é chamada de força resultante, é sempre o produto da massa do objeto pela sua aceleração. Então, se tem aceleração, seja de que tipo for, seja tangencial, que é quem vai mudar o valor da velocidade, ou centrípeta, que é quem vai mudar a direção da velocidade, que vai existir nas curvas, forças centrípetas existem nas curvas, elas alteram a direção da velocidade, é preciso de força para isso. Bom? E a terceira lei, ela vai explicar as situações da ação e reação. Ele diz que toda ação tem uma reação. Então, se eu ando, por que eu ando? Porque eu empurro o chão para trás, consequentemente ele me empurra para frente. Porque um foguete sobe? Porque ele empurra os gases para baixo, os gases empurram ele para cima. Isso é ação e reação. Na questão do carrosselzinho, a criança está girando com velocidade constante. Bom, gente, se o intervalo de tempo é regular e a velocidade, então, não muda de valor, não existe força tangencial. Mas se a criança está fazendo curva o tempo todo, porque o movimento do carrossel é circular, existe força centrípeta. E o que significa centrípeta? Que busca o centro, que está direcionada para o centro, na linha do raio da curva. Todo raio está direcionado para o centro da curva. Então, para a nossa questão, qual seria a alternativa para essa criança que está nesse carrossel? A força resultante é nula? Não, porque ela está fazendo curva. É oblíqua à velocidade do carrossel, ou seja, é inclinada em relação à velocidade do carrossel? Também não.
É paralela à velocidade do carrossel? Não, paralela é se fosse tangencial, que a velocidade do carrossel é tangencial. Está direcionada para fora do brinquedo? Não. Está direcionada para o centro do brinquedo? Sim. Então, primeira questão para a gente, letra E. Vamos anotar aqui, primeira questão, letra E. Todo mundo entendeu a primeira? Tranquilo, podemos passar para a segunda, então. Podemos na segunda. Segunda questão escolhida para a aula de hoje diz o seguinte: na antiguidade, algumas pessoas acreditavam que no lançamento oblíquo de um objeto, a resultante das forças que atuavam sobre ele tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes do movimento. Isto não está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar esse fenômeno. Foi aquilo que a gente falou. Aristóteles acreditava na antiguidade que precisava de uma força. Se um objeto era lançado, o goleiro chutava uma bola, uma força acompanhava ela durante todo o movimento. Com a descoberta da inércia, o que é que se descobriu? Que não precisa de força para poder a bola ir para frente, precisa de força para ela fazer curva. Então, se ela está fazendo uma curva, só vai existir força para o centro da curva. Tá ok? Aí o que é que ele diz aqui? Expressando a resistência do ar, qual é a direção e o sentido do vetor força resultante? De novo, ele quer a força resultante, que é o produto da massa pela aceleração, né? Que a gente viu anteriormente, que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória. Então, vamos entender primeiro as forças gerais. Tá? Quais são as forças importantes que a gente precisa conhecer para o Enem? Se liga. Primeira força importante é a força peso. Quando é que um objeto tem peso? Todas as vezes que ele tem massa e está perto da Terra. Então, a Terra vai puxar ele para onde? Para o centro dela. Essa força é igual ao produto da massa pela gravidade. Essa força peso age em todos os objetos, é sempre vertical para baixo. Segunda força importante, a força normal. O que é a força normal? A força normal, não, desculpa, nesse caso a resistência do ar. O que é a resistência do ar? É a força oposta ao movimento aplicada pelo ar para dificultar aí esse movimento do objeto. Tá? Essa força é contrária ao movimento. No caso do paraquedista, ela é para cima. E como é que calcula ela? Constante vezes a velocidade do objeto ao quadrado. Então, quanto mais a velocidade aumenta, mais a força de resistência do ar também aumenta. A terceira força importante é que é a força normal. O que é a força normal? É a força aplicada por qualquer superfície de contato sobre os objetos. Toda superfície de contato empurra os objetos com a força formando 90 graus com ela, chamada de força normal. Essa força tem fórmula para calcular o valor dela? Não. Ela tem que ser colocada dentro de outras fórmulas. Às vezes ela é igual ao peso, às vezes ela não é igual a outra força, às vezes ela é igual a uma componente do peso, ou seja, ela não tem uma fórmula pronta para ela, mas ela age toda vez que o objeto está apoiado. Quarta força importante é a força chamada de tração. Quando é que é isso? Quando um objeto está sendo puxado por um fio. Como é que ela age? Na direção do fio, no sentido de puxar o objeto. Quinta força importante é a força quando um objeto está sendo puxado ou empurrado por uma mola. Ela é chamada de força elástica e ela é igual à constante da mola vezes a sua deformação. Quanto maior a constante de uma mola, mais dura é a mola. E a sexta força importante é a força de atrito. Força de atrito é uma força contrária à tendência de movimento. Aí você diz, caramba, eu pensei que era contrária ao movimento. Não, contrária à tendência de movimento. Qual é a diferença? Para eu entender, para eu saber qual é a tendência de movimento, eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Para onde esse objeto iria sem atrito? Se a resposta for para frente, você desenha o atrito para trás. Se a resposta for subindo, você desenha o atrito descendo. Sempre o atrito é contrário à tendência de movimento. E tendência você descobre assim, perguntando se não tivesse atrito, para onde iria? A resposta disso é tendência. E o atrito é desenhado contrário a essa tendência. Não esquece isso, está gravado. Se esquecer lá na frente, reveja essa aula que você vai entender o que eu estou dizendo. Como é que calcula o atrito? O atrito é o produto de um coeficiente que depende dos materiais que estão em contato, multiplicado pela força normal, que não tem fórmula definida para ela, mas que pode ser igual a outras forças, como o peso de uma componente sua. Bom, sabendo disso e voltando a analisar nossa questão, que é
um lançamento oblíquo. Quando a bola está no ponto mais alto, o que é que acontece? A velocidade dela é tangente, beleza, mas a velocidade não é uma força. Qual é a única força que age sobre ela se não tem resistência do ar? Se tivesse resistência do ar, a resistência do ar seria para trás. Como ele diz, despreze a resistência do ar, não tem normal, porque ela não está apoiada em lugar nenhum, não tem elástica, não tem mola, não tem tração, não tem fio, não tem atrito, porque não tem normal. Então, a única força que age na bolinha, no ponto mais alto da curva, é a força peso, que ela é o quê? Vertical e para baixo. Então, essa seria a resposta da nossa alternativa, que ele diz assim, a força resultante ela é indefinida? Não, não é indefinida, ela é definida. É vertical para baixo, pois somente o peso está presente durante o movimento. Verdadeiríssimo. Letra B. E bom dia novamente para todos. Todo mundo entendeu ou não? Podemos continuar? Tranquilo, vamos aqui a alguma resposta. Tá ajudando aí vocês? Tá bom? Facinho. Vamos embora. Vamos para frente. Massa. Só resposta boa. Que bom. Vamos para frente. Terceira questão diz o seguinte: durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Vocês entendem isso? Vocês estão entendendo a questão? Isso é comum ou não? Comum demais. Perfeito. Aí o que é que acontece? Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Menino esperto quer se livrar do trabalho, mas ignorante na física. Ignorante na física. Então, não pode, isso não é argumento que se use. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do filho? Vê que lindo. A mãe, ó, sabida, estudiosa, foi lá, estudou, né? Fez lá o curso de física, e aí ela disse: você está errado, filhão. Pegue logo aqui e venha me ajudar. Por que você está errado? Bom, para a gente entender, essa é uma questão que também envolve a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Vamos entender o que diz essa lei. Ela diz que toda ação tem uma reação de mesmo valor, mesma direção e sentido oposto. Tudo bem? Quando eu vou andar, eu piso e eu arrasto o chão, meu pé no chão, para trás. Então, eu aplico uma força no chão para trás. O chão reage, veja, eu empurro o chão para trás. O chão reage me empurrando para frente. Onde está a ação? No chão. Onde está a reação? No meu pé. Por isso que eu ando. Ou seja, a força que eu faço no chão não anula a força que o chão faz em mim. Esse papo de eu não vou empurrar, porque se eu empurro ele, ele me empurra. Sim, é verdade. Você empurra ele, ele empurra. Mas a sua força está nele. A força dele está em você. Uma não anula a outra. Para duas forças se anularem, é preciso o quê? Elas precisam ter o mesmo valor, mesma direção, sentidos opostos e estarem aplicadas em um mesmo corpo. Não é o caso da ação e reação. A ação está em um objeto, a reação está em outro. Isso não pode anular. Então, o menino quer dar uma de esperto, mas a mãe sabida disse, de jeito nenhum, aqui você não vai ter moleza. Você vai ter que empurrar o móvel, porque a sua força não é anulada pela força dele. A força que você faz nele vai movê-lo, desde que ela seja maior do que o atrito máximo que está segurando ele. Então, empurre com muita força que eu quero que você me ajude. Espertamente, a mãe diz isso. E aí, qual é o argumento que ela usa? Letra A, a força de ação é aquela exercida pelo garoto. Bom, isso aí não tem erro de interpretação, a ação é exercida pelo garoto. Isso não é um erro de interpretação dele. A força resultante sobre o móvel é sempre nula, não. Se fosse, o menino estaria certo. Ele quer que a mãe aponte o erro, né, de interpretação do menino. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Não. Pode se anular ou não. Certo? Não é o caso aqui.
A força de ação é um pouco maior que a força de reação. Não, é o mesmo valor sempre. Letra E. O par de forças de ação e reação não atuam em o mesmo corpo. Sim, esse foi o argumento da mãe. O menino veio dizer, a força que eu empurro ele, ele me empurra e não sai do lugar. Não. Ela disse, não, está errado. Ação e reação não se anulam, garoto. Vem trabalhar, deixa de ser espertinho. Não tem cola comigo, letra E. É a terceira questão. Vocês entenderam a terceira? Vocês entenderam a terceira? Tranquilo. Quarta questão. Opa, muita resposta aqui. Beleza. Então, letra E já foi respondida. A quarta questão diz o seguinte. Uma pessoa necessita da força de atrito entre os pés, para se deslocar sobre uma superfície. Claro, sem atrito, eu vou empurrar e eu vou continuar indo para trás. Com atrito, eu empurro e ele me empurra para frente. Eu preciso de atrito. É o atrito que leva a gente para frente. Vamos lá? Aí diz assim, logo, uma pessoa sobre uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Claro, só sobe se tiver atrito. Se não tiver atrito na rampa, tu só desce a rampa. Tá? Em relação ao movimento dessa pessoa, olha, a pessoa está numa rampa, subindo a rampa. Não esquece. A força de atrito mencionada no texto, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Isso é muito importante. A força de atrito é uma força bem interessante, como eu falei para vocês. Ela é sempre contrária à tendência de movimento. Então, esse bloquinho aí, se não tivesse movimento, ele ia direto, para a direita. Então, o atrito, para parar ele, tem que ser para a esquerda. Para calcular o atrito, vocês já viram que é preciso que multiplique o coeficiente pela força normal. Só que o atrito tem um comportamento estranho. Eu tenho dois tipos de atrito entre duas superfícies. O primeiro é o chamado estático, que é quando o objeto está parado. Esse atrito estático, ele vai variando, vai aumentando, até chegar no valor máximo. E ele aumenta com o quê? Com a força que eu aplico. Quanto mais força eu aplicar, mais o atrito estático aumenta, porque o atrito estático tem um valor variável, vai de 0 até o máximo. Se eu conseguir ultrapassar com a minha força o valor máximo do atrito, aí o atrito diminui e passa a ter o valor dinâmico, e aí ele é constante. Esses dois atritos, o atrito máximo e o atrito dinâmico, têm a mesma fórmula para calcular, só que o atrito máximo eu chamo o coeficiente dele de coeficiente de atrito estático. E o atrito dinâmico eu chamo o coeficiente de atrito dinâmico. É a única diferença. O estático, ele é variável, o máximo ele é fixo. O dinâmico, ele é fixo o tempo todo. É assim que o atrito funciona. Para você entender isso melhor, vamos dar aquele exemplozinho, tá? Explicando primeiro de onde vem a força de atrito. A força de atrito, ela vem das rugosidades. O que é isso? Duas superfícies, por mais lisa que elas aparentem ser, duas superfícies, por mais lisas que elas aparentem ser, sempre haverá diferença no formato entre as superfícies que estão em contato. Sempre há uma diferença. Você pode nem ver a diferença, acha que é bem lisa e não dá para ver. Mas há uma diferença, sim. Essa diferença é chamada de rugosidade. Então, quando uma tenta se mover sobre a outra, surge a força de atrito aí. Ok? Essa rugosidade entre os sapatos, os pés da gente e o chão é que jogam a gente para frente, empurram a gente para frente. Tá bom? Essa força de atrito, no caso da rampa, seria como? Minha pergunta. Como é representado o atrito? Como que a gente falou? O atrito é uma força contrária à tendência de movimento. Então, o menino vai subir a rampa. Quando ele pisa, ele empurra o chão para onde? Ele empurra o chão para onde? Para trás. Se ele empurra o chão para trás, desce para no sentido de descer a rampa, o chão empurra ele para onde? Para frente. Se ele empurra o chão para trás e o chão empurra ele para frente, é a força de atrito que o chão aplica nele, que é a mesma que ele aplicou no chão, é ação e reação. Então, o atrito nos pés dele, recebido do chão, é sempre uma força na direção e sentido do plano e no sentido de subir o plano. Essa seria a força de atrito que vai
Os pés do menino vão sofrer para poder subir esta rampa. A letra A diz que ela é perpendicular ao plano. Não, perpendicular é que forma 90 graus. O atrito não forma 90 graus com o plano. Quem forma é a força normal, não é o atrito. Ela é paralela ao plano, sim, e no sentido contrário ao do movimento. Não. Se ele está subindo a rampa, ela é para cima, ela não é no sentido contrário. Ela é no contrário à tendência. Por quê? Porque a tendência de movimento, qual seria? A tendência de movimento seria ele ir para trás sem atrito. O atrito, então, ele é para frente. Se ele é para frente, contrário à tendência de movimento. Então, é paralelo ao plano, sim, no mesmo sentido do movimento, sim. Então, para a gente, a alternativa que explica isso é a letra C. Quarta questão, letra C. Tudo bem? Quinta questão. Quinta questão diz assim: a força de atrito é uma força que depende do contato entre os corpos. Pode ser definida como uma força de oposição à tendência de deslocamento dos corpos e é gerada devido a irregularidades entre duas superfícies em contato. Tudo isso foi o que a gente falou aqui, né? Pode ser definida como uma força de oposição, né? Beleza. Na figura, as setas representam forças que atuam no corpo e o ponto ampliado apresenta as irregularidades que existem entre as superfícies. Certo? Ele quer saber o seguinte: na figura, os vetores, ou seja, as setas, representam forças que atuam no corpo e o ponto ampliado representa as irregularidades. Na figura, os vetores que representam as forças que provocam o deslocamento e o atrito são, respectivamente, vejam, eu tenho aí 4 vetores. Eu tenho um vetor vertical para cima, esse representa a força normal, que nós vimos aí anteriormente. Eu tenho um vetor vertical para baixo, esse representa a força peso, que é a força que a Terra está aplicando no objeto, puxando ele para baixo. Eu tenho uma força para a direita, esse vetor para a direita representa a força que está empurrando o objeto para o seu deslocamento. E eu tenho uma força no objeto para a esquerda, contrária à sua tendência de movimento, esta força é a força de atrito. Ele está querendo saber quais são os vetores que representam as forças que provocam o deslocamento para a direita e a força de atrito para a esquerda, respectivamente. Direita e esquerda é o que a gente encontra na letra A. Então, letra A é a resposta aí da nossa questão. Tudo bem? Tranquilo essa? Já viu isso aqui? Letra A. Sexta questão diz o seguinte: o freio ABS é um sistema que evita que as rodas de um automóvel sejam bloqueadas durante uma frenagem forte e entre em derrapagem. Testes demonstram que, a partir de uma dada velocidade, a distância de frenagem será menor se for evitado o bloqueio das rodas. Claro, vou explicar por quê. O ganho na eficiência da frenagem na ausência do bloqueio das rodas resulta do fato de... Vamos lá. A força de atrito, como eu falei, tem um comportamento diferente, meio estranho. Nesse exemplo aqui, eu coloquei como valores fixos o atrito máximo e o atrito dinâmico. Então, a força de atrito funciona assim. Quando eu não aplico nenhuma força, o atrito é 0. O objeto fica em repouso. Quando eu vou aumentando a minha força, no caso 10, por exemplo, o atrito vai... o atrito máximo aí é 20. Ele vai só reagir o valor da minha força, 10. E ele vai continuar em repouso. Se eu aplicar uma força de 18, o atrito vai reagir com 18 só, porque eu não cheguei no atrito máximo ainda, e ele vai continuar em repouso. Se eu aplicar 20, o atrito reage com o máximo que ele tem, 20, o objeto fica em repouso numa situação chamada iminência de movimento.
ele está quase em movimento. Se eu aplicar uma força maior que 20, ele entra em movimento e o atrito diminui e passa a ter um valor constante, chamado de força de atrito dinâmica, que no meu exemplo é 18 e ele entrou em movimento. Tudo bem. Agora, vamos tentar traduzir isso aqui numa forma gráfica. Na forma de gráfico, eu teria, apliquei a força 0, o atrito é 0. Apliquei 10, o atrito 10. Apliquei 18, o atrito 18. Apliquei 20, o atrito 20. Aí ele está parado. Toda essa parte aí é a parte onde o objeto está em repouso. Eu estou usando o atrito estático. A partir daí, se eu aplicar 25, ele vai responder com 18. Se eu aplicar 35, 18 e por aí vai. Qualquer valor acima de 20, ele vai responder com 18 e vai ficar constante em 18. Então, a parte vermelha aí representa a parte que o objeto está parado, o 20 representa a iminência de movimento, e a parte verde representa a parte que ele está em movimento. Isso aí é qualquer objeto. Agora, preste atenção. Como funciona na roda? Como funciona a roda de um carro? Aí é que eu tenho que me ligar na diferença. As rodas de um carro, elas funcionam com um movimento composto. Como assim composto, Tarcísio? Elas estão girando e indo para frente ao mesmo tempo. Dois movimentos independentes. Se um carro parar, o carro está indo para frente, a roda trava, ele continua indo para frente, sem girar. Então, o movimento de ir para frente não depende do giro. Se ele está indo para frente girando e de repente uma coisa suspende, ele está passando aqui, e um ímã suspende ele, a roda continua girando. Então, o giro não depende de ir para frente. São movimentos independentes. Quando eu junto os dois, eu tenho um movimento resultante. E aí tem uma coisa interessante no movimento resultante da roda. Quando a roda ela é tracionada, quando ela recebe a força do motor, roda tracionada é que recebeu a força, ela empurra o chão para trás, o chão empurra ela para frente. Então, o atrito nela é para frente. Quando a roda não é tracionada, ela apenas é arrastada. Então, o atrito nela é para trás, contrário ao movimento. No freio ABS, como é que isso funciona, Tarcísio? Veja bem. No freio ABS, a roda ela vai continuar o tempo todo girando e indo para frente. Os dois movimentos continuam nela o tempo todo. Ou seja, ela nunca derrapa. O ponto que a roda toca o chão tem duas velocidades. Uma de rotação para trás e uma de translação para frente. A soma das duas dá zero. Então, todos os pontos onde uma roda toca o chão estão parados naquele momento. Todos os pontos onde a roda toca o chão estão parados naquele momento. Então, o atrito usado ali, enquanto a roda estiver em movimento, girando e indo para frente, é o atrito estático, que é maior do que o atrito dinâmico. Na hora que a roda trava, deixa de girar, ela vai derrapar, aquele pontinho, ele entrou em movimento. Então, passa a usar o atrito dinâmico, que é menor do que o atrito estático. Bom, o que é que a freio ABS faz? Nunca deixa ela travar. Como ele não deixa ela travar, aquele pontinho que ele toca o chão nunca entra em movimento, nunca chega na fase do atrito dinâmico. Ela está sempre girando, indo para frente, girando, indo para frente. Quando o sistema percebe que vai travar, ele libera o freio. Aí o freio, a roda continua girando. Aí ele novamente aciona. Aí como seria o gráfico? Esse que está aí. Ele vai aumentando. Eu pisei no freio lá no carro. Aí eu vou pisando. Aí ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Chegou no máximo. No lugar dele travar a roda e o carro derrapar, ele solta o freio. Ele solta o freio, a roda continua girando. Aí ele aciona o freio novamente, o ABS. Ele sobe. Quando ele pensa que vai entrar em movimento, ele solta de novo. E ele fica fazendo isso até o carro parar. Consequentemente, eu tenho aí um ganho, porque eu só vou ter atrito estático, que sempre é maior que o dinâmico. Consequentemente, se eu tenho uma força de atrito maior, eu vou parar numa distância menor. Eu vou parar percorrendo uma menor distância. Essa é a diferença do freio ABS para um carro que não tem esse freio, carro de freio comum, tá? Aí ele diz, por quê? Porque o coeficiente de atrito estático torna-se igual ao dinâmico momentos antes da derrapagem? Não. O coeficiente de atrito estático não é igual ao dinâmico, tá certo? Porque o coeficiente de atrito estático, o fato do coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico, independente da superfície de contato entre os pneus e o pavimento. Sim, o coeficiente de atrito estático ele é maior que o dinâmico, tá certo? Letra C, o coeficiente de atrito estático ser menor que o dinâmico? Não. Letra D, a superfície de contato entre os pneus e o pavimento ser maior? Também não. Então, letra C, que diz... Não, letra B, que diz o coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico, independentemente da superfície de contato entre os pneus e o pavimento. Verdadeiro, então, para a gente, letra B da sexta questão. Ok? Por isso que no freio ABS ele vai
frear percorrendo uma distância menor, porque a roda não trava nunca, nunca tem o atrito dinâmico, sempre é o estático, está sempre ali no estático, certo? Sempre é maior. Sétima questão, diz o seguinte: com o dedo, um garoto pressiona contra a parede duas moedas de 10 centavos e R$ 1 uma sobre a outra, mantendo-as paradas. Em contato com o dedo está a moeda de 10 centavos e contra a parede está a de R$ 1. Então, só para a gente entender aqui, ele está dizendo que existe uma parede e nessa parede eu tenho uma moeda de R$ 1 encostada nela. E encostada na moeda de R$ 1 eu tenho uma de 10 centavos. Aí meu dedo vai pressionar aqui. Vou aplicar uma força assim. Aí está o meu dedo. Aí diz assim: o peso da moeda de 10 centavos é 0,05 newtons. E o da de R$ 1 é 0,09 newtons. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam. Resolveu a questão. Já resolveu, já disse o valor da força. Ele quer saber qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$ 1. Já deu a resposta. A resposta está aí no enunciado. Veja, a moeda de R$ 1 tem um peso e a moeda de 10 centavos também tem o peso dela. Eu posso considerar as duas como se fosse um único corpo, que vai estar sofrendo um único peso. E esse único peso vai estar sendo equilibrado pela questão está dizendo. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam. Então, ó, se eu tenho aqui minha mão aplicando a força, o peso para baixo e o atrito para cima, e uma impede que a outra caia, qual é a resposta da força de atrito? O peso total do sistema. Ele disse que o peso de uma é 0,05 e o peso de outra é 0,09. Então, se a força de atrito ela é suficiente para evitar que caiam, a força de atrito tem que ter o mesmo valor, neste caso, do peso. Só que é o peso de quem? Das duas. Como é que eu calculo o peso das duas? Se o peso de uma é 0,05 e o peso da outra é 0,09, então a minha força de atrito, que é a pergunta da questão, é 0,05 mais 0,09. Então, a força de atrito é 0,14 newtons. Essa seria a resposta para a questão 7. E isso está na letra E. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Sétima questão, vamos à oitava. Se tiver dúvida, vai dizendo aí. Na oitava questão, essa é um pouco mais trabalhosa, é uma questão que vai envolver aquela questão que vai envolver um pouco mais de cálculo e raciocínio, tanto físico quanto matemático, diz o seguinte: no sistema de freio convencional, as rodas do carro travam e os pneus derrapam no solo. Caso a força exercida sobre o pedal seja muito intensa, porque, já falei, trava a roda, aquele ponto que está em contato com o chão não tem mais velocidade zero, vai ter a velocidade de translação, entrou em movimento, é atrito dinâmico, que é menor. O sistema ABS evita o travamento das rodas, mantendo a força de atrito no seu valor estático máximo. Entenderam? Sempre grande. Sem derrapagem. O coeficiente de atrito estático da borracha em contato com o concreto vale 1, e o coeficiente de atrito cinético para o mesmo par de materiais, 0,75. Dois carros com velocidades iniciais iguais a 108 km por hora iniciam a frenagem numa estrada perfeitamente horizontal de concreto no mesmo ponto. Os dois estão a 108 km por hora e vão frear. O carro 1 tem sistema ABS e utiliza a força de atrito estático máxima para frenagem. E já o carro 2 trava as rodas de maneira que a força de atrito efetiva é a cinética. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. As distâncias medidas a partir do ponto em que iniciam a frenagem, que os carros 1 e 2 correm
percorrem até parar são... Opa! Vamos lá. Lembrando que ele deu a velocidade inicial, 108 km por hora. Já vou dividir por 3,6 para passar para metros por segundo. Eu sei que se o carro parar, a velocidade dele vai ser 0. E como ele quer distância, se eu tenho velocidade, não tenho o tempo e quero distância, eu vou usar a equação de Torricelli. V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes a distância. Certo aí? Então, vamos lá. Nesta equação, eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a velocidade final, quero a distância, preciso da aceleração. Mas não tenho informação do tempo para achar a aceleração. Em qualquer outra fórmula que não seja essa, para a aceleração vai entrar o tempo. Aí você diz, eita, e agora? Como eu não tenho o tempo, não tenho como calcular pela cinemática, eu vou para a dinâmica. O que é que a dinâmica me diz? A dinâmica me diz que a força de atrito, ela, neste caso da frenagem, o carro vem a 108 e vai frear, a força de atrito é contrária à tendência de movimento dele. Então, ele tem peso normal, que são iguais, e o atrito. Beleza. Se o peso e o normal são iguais, se equilibram porque a pista é horizontal, a única força que vai sobrar para fazer o carro parar é o atrito. Então, gente, neste caso, a força de atrito é igual à força resultante. Por quê? Porque ela é a única que sobrou. Como o atrito é igual à resultante, a fórmula do atrito é μ vezes a normal. E a da resultante, segundo a lei de Newton, é massa vezes aceleração. Como a normal é igual ao peso, ela é igual a m vezes g, neste caso. Porque a pista, ele diz que é horizontal. A massa cancela com a massa, então a aceleração vai ficar igual a μ vezes g. Beleza. Então, onde tem a aceleração aqui, eu posso trocar por μ vezes g. Essa velocidade ao quadrado é inicial ao quadrado, 2 vezes a aceleração, que é μ vezes g, vezes a distância. Com um detalhe, né? Como essa aceleração é de frenagem, ela é negativa. Então, já vou colocar aqui um menos para dizer que o carro está freando, já que a velocidade inicial dele é 30 positiva, a aceleração tem que ser negativa, contrária à velocidade, para fazer o carro parar. Beleza, achei a fórmula que me interessa para achar a distância. Então, para a primeira distância, qual é o primeiro coeficiente? É o coeficiente estático. O coeficiente estático é 1. Então, vamos lá. Vamos calcular a primeira distância. Aqui é 0. Aqui é 30. 2 vezes. Para a primeira distância, o μ é 1. A gravidade é 10. E eu quero a primeira distância, D1. 0 é igual a 900, porque é 30 ao quadrado, menos 20 D1. Quem é D1, então? 20 D1 é 900. D1 é 900 dividido por 20, ou 90 dividido por 2, 45 metros. Beleza. Então, quando o carro tem ABS, ele freia em 45 metros, começando de 108 km por hora até parar, tendo o coeficiente de atrito 1. E se o carro não tiver ABS, aí a distância vai ser D2. A velocidade final vai ser a mesma. A inicial também. Menos 2 vezes. O coeficiente, ele diz que é 0,75. A gravidade é 10. Eu quero calcular a segunda distância. Então, ó, 0 é 900, menos 15, ó, 7,5 vezes 2, 15 D2. Então, 15 D2 é igual a 900. D2 é quem? 900 dividido por 15, que dá 60. Olha a diferença. Com o ABS, ele parou em 15 metros, em 45 metros. Sem ABS, ele pararia em 60 metros. Então, gente, 15 metros de diferença numa frenagem é muita coisa. 15 metros de diferença, o carro vai bater em muitas coisas em 15 metros. Então, pensa o que é isso. Essa é a diferença entre um carro derrapar e um carro não derrapar. E essa diferença aí está representada 45 e 60 para a gente na letra A. Letra A. Gabarito letra A, vocês têm todo o gabarito de todas as questões da ficha de hoje nessa coluna aqui, tá certo? E por hoje
é sol e muito sol, porque está quente aqui, tá certo? E espero que vocês tenham lembrado, relembrado, gostado. Se gostaram, curtem, tá certo? Indica para os amigos, essa aula não é paga, essa aula é gratuita, essa aula é para vocês reforçarem o conhecimento de vocês em todos os conteúdos de física, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse domingo aqui. É coisa rápida, 3 horinhas, uma de química, uma de matemática, uma de física, num instante passam. E a gente vai estar sempre trabalhando esses conteúdos, inovando e mostrando principalmente a visão do Enem nessa área ou em todas as áreas de matemática, física e química. Tá bom?